Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos o empreendedor social e mobilizador cultural Nil César. Nascido no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, ele aprendeu desde cedo o poder transformador da arte. E foi a partir dessa percepção que ele e alguns membros da comunidade fundaram em 1996 o Grupo do Beco e em 2003 o Centro Cultural Casa do Beco, que vem transformando a realidade local. Nil, é um prazer recebê-lo aqui no programa Retratos. O prazer é meu estar aqui. Muito obrigado. Querido, eu queria começar te apresentando melhor assim, para os nossos telespectadores, né? Você, como nós já dissemos aqui, você já tem muitos anos, né, nessa atividade de mobilizador cultural, mais de 20 anos nessa atividade. E, além disso, você é ator, muita coisa, né? Produtor, diretor, dramaturgo, arte educador, né? E você integra, inclusive, a Comissão Estadual de Pontos de Cultura de Minas Gerais. Isso. É um dos mobilizadores também da Rede Brasileira de Teatro Comunitário e vem sempre fazendo pesquisas e estudos nessa área, né? Mas muito antes dessas vivências, você ainda criança já tinha despertado um olhar assim, especial para o Morro do Papagaio, né? Comunidade que integra o aglomerado Santa Lúcia, né? Isso. Onde você, aqui em Belo Horizonte, onde você nasceu, e sempre buscando contribuir para poder modificar essa realidade de violência, de miséria, de fome com a qual os moradores conviviam, não é? Para poder contar melhor essa história, eu queria voltar no tempo, na época da sua infância mesmo, né? Então, eu queria saber que lembranças mais marcantes você tem dessa época, né? Da sua relação com seus pais, com as suas irmãs, com possíveis amigos, as brincadeiras da época, enfim, como era a sua vida na comunidade naquela época, na sua infância? A minha infância ela foi uma infância bem difícil, assim, bem dura. A gente passou muita dificuldade por todo o processo econômico que o país vivia, né? Década de 80... Era muito difícil para o país, para um morador de comunidade de favelas, pior ainda, né? Sim. Além da dificuldade financeira, né? Filho de pai pedreiro, de mãe dona de casa e lavadeira, né? Minha mãe era uma daquelas imagens da mulher que anda com trouxa na cabeça, que desce o morro com cabides. E a gente tinha uma relação com a família e com a comunidade e com a sobrevivência de forma muito ímpar, assim, porque era diariamente a necessidade de sobrevivência. E a minha mãe, ela tinha muito receio de me deixar solto, de me criar solto, por questões externas, né? A criminalidade Sim. era alta, e era muito fácil essa coisa de você se perder na comunidade, né? De se perder em todos os sentidos, se perder em relação à questão do pensamento, em relação à questão da criminalidade, de se envolver, né, com coisas mais complexas. E aí a minha mãe, ela tinha uma coisa de me segurar. Assim, Te deixava mais preso em casa. A minha família, a minha mãe, ou a gente estava trabalhando, eu comecei a trabalhar muito cedo também, né, a carregar bolsas na feira ali do Santo Antônio, eu levava bolsas de feira. Com quantos anos você já tinha? Eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Sim. E aí com 7 anos eu comecei a limpar as escadarias de condomínios, de prédio, ajudar a minha irmã, né, para poder trazer dinheiro para dentro de casa. E quando eu não estava no trabalho, eu estava dentro de casa fechado, entende? Então, e aí você brincava como, assim, sozinho? Tinha alguma coisa que você gostava de fazer na época? A gente, como eram, as nossas condições, elas eram bem complicadas, assim, a nossa casa era muito pequena, mas a gente tinha um quintal muito grande. Então eu pegava abacate, fazia vaquinha, fazia o hominho, fazia o herói. Ai, que legal. Pegava, enfiava o palitinho assim e ficava brincando. E como a minha mãe não deixava as crianças irem para dentro da minha casa ou eu ir para a rua, era muito limitado assim,
Você inventava os seus próprios amigos? Eu inventava os amigos, Eu tive amigo de invisível, né? Invisível para quem não via, para mim não era. E eu brincava com formigas, assim. Eu pegava tintas, seja de esmalte, seja de construção, e pintava as formigas, assim. Cada uma tinha uma cor. E cada formiga tinha um nome. As formigas todas coloridas e cada uma com seu nome. Aí de repente sumiu aquela que é roxa. Gente, a Benedita sumiu. Ia lá, pegava outra roxa e pintava, substituía a Benedita. E nessa época, você alimentava algum sonho, assim, que pudesse, por meio dele, você modificar essa sua realidade? A criança não tem muita consciência do potencial que ela tem, né? Isso vai sendo construído. Na realidade, eu tinha o desejo de entrar na escola. Eu tinha um sonho de entrar na escola. Era um sonho. Por que você tinha esse sonho? Eu ficava preso dentro de casa. E as minhas irmãs saíam. Elas iam para a escola, aí elas voltavam cheia de conhecimento, cheia de leitura, né? Elas podiam sair de casa, coisa que eu não podia. E na escola tinha merenda. Então, meu desejo era ir para a escola para merendar, em primeiro lugar, para sair de casa, em segundo lugar, e para estudar. E como é que foi a atuação? Foi a última alternativa. O objetivo final da escola era o seu último... Era o último critério seu aí. Era comer, sair de casa... Aí depois estudar. Se der tempo, estuda. E seus pais, como é que eles atuaram nesse processo? Assim, eles incentivaram essa sua vontade para a escola e mudar, assim, digamos assim, a condição de vida? A cultura da comunidade naquele período era uma cultura de que se você fez a 4ª série já está bom. Né? Se fizer o 2º grau, tanto que comunidade de periferia até hoje tem formatura de 4ª série, formatura de 2º grau, porque cria-se uma cultura de que a pessoa não vai fazer a formatura da faculdade, nunca vai chegar a ser doutor. Né? Então, para o meu pai, na cabeça do meu pai, se eu fizesse até a 4ª série já era vantagem demais. Então, para ele, eu não precisava estudar além disso. Em compensação, a minha mãe não. Minha mãe me incentivava a todo momento. E porque eu cheguei na escola, eu aprendi a gostar de estudar. Eu aprendi a gostar de ler, eu aprendi a gostar de adquirir conhecimento, de perceber que aquilo ampliava o meu olhar. Né? E os professores o tempo todo falavam, não, é uma possibilidade de um mundo melhor. Então, se é uma possibilidade de ter um mundo melhor daquele que eu vivia, então não sei para onde vai me levar, mas eu vou me agarrar nessa possibilidade, entendeu? E falando em aula, assim, teve um episódio, né, no primeiro dia de aula, né, seu, você já declarou isso em algumas vezes, que marcou profundamente a sua vida, né? E que você até mudou, assim, ele norteou os seus passos a partir de então, né? Que episódio foi esse? Assim, a escola já foi o meu primeiro aprendizado antes de entrar na escola, né? Então, eu trazia esse desejo de estudar, né? Aquela vontade muito grande. Minha mãe com essa tradição de criar a gente mais fechado, e a escola era do outro lado da rua, então eu ouvia o sinal tocando e as minhas irmãs iam para a escola, né? E aí eu ficava ansioso para o sinal tocar e um dia chegar a minha vez, e chegou a minha vez. O sinal tocou, eu fui subir correndo o beco, porque minha casa era no final de um beco. Quando eu cheguei na rua, assim, lá da comunidade, tinha um corpo no chão. Uma pessoa morta? Uma pessoa morta, com um tiro na testa. E imagina, uma criança de 7 anos, nossa, que né, vivendo impacto, nesse... Foi bem impactante. Porque, assim, a gente convivia com as mortes, com a criminalidade, mas eu vivia numa casa fechada, num barraco fechado. Então, foi a primeira vez que você viu realmente um corpo ensanguentado? Eu tinha uns 6, 7 anos. E o que isso significou para você? Num primeiro momento, me aguçou uma curiosidade. Eu vi aquele corpo caído, eu fui até ele, e aí eu observei que as pessoas à volta daquele corpo começaram a falar que, bem feito, foi entrar nisso, devia ter pensado, demorou, que ele não prestava, era uma pessoa ruim. E ali, naquele momento, a criança que estava vendo aquilo pensou assim, nossa, eu não quero que ninguém fale isso de mim, eu não quero um dia estar no lugar desse corpo, porque eu não quero ter esse tipo de
de fala sobre mim. Sim. E quando a mãe chegou... A mãe do rapaz que do tinha morrido. rapaz, ela caiu no corpo e começou a abraçar e a chorar. O choro dela se misturando com o sangue do filho. E naquele momento eu também decidi que eu não queria que a minha mãe passasse por aquilo. Sim. E isso me norteou no seguinte sentido, assim, as minhas decisões desde então, o que eu não quero, eu consigo saber. Sim. Então eu passei a me nortear pelo que eu não quero para minha vida. Sim, entendi. E o que virá, eu vou aprendendo, eu vou descobrindo os caminhos, e aí a partir daí as minhas escolhas foram isso. E dentro da escola, estando na escola, ela atendeu a sua expectativa? Era o que você esperava? Como é que era a sua relação com seus colegas e professores? Foi mais do que eu esperava em relação ao conhecimento, em relação às oportunidades, né? Os meus professores, eles me adoravam. Eu fiz amizade com as meninas da cantina, entende? E aí, os colegas, como eu era o dedicado, eles sempre gostavam de fazer covardia comigo. Você era um aluno mais destacado, digamos assim? Eu era muito dedicado. Eu era o parâmetro do aluno que dava certo. E a partir daí, então, eles começaram a te perseguir? Os meus colegas me perseguiam. Você foi vítima de bullying? Muito, muito. Que tipo, por exemplo? Menino colocar meu pé no vaso usado, me jogava de cabeça para baixo dentro da lixeira. Nossa Senhora! Me pegava no recreio e ficava a turminha me pressionando para poder... Me ameaçava de me bater no final da aula. Eu enfiava lá na cantina e ficava escondido. Eu gostava de ficar escondido na cantina porque no final elas faziam uns lanchinhos e eu levava pra casa. De certa forma, então você se beneficiou um pouco com esse bullying, né? Dos males o menor. Querido, nós vamos interromper brevemente a conversa para um intervalo, mas não saiam daí que nós temos muito mais histórias do Nil para ser compartilhadas conosco. A gente volta já já.